Amém, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia agora sim em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Amém? Quem está restaurado aí, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 2, do verso 42 em diante. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. 46. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo, e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém. Não dá nem vontade de pregar, né? Dá vontade de continuar rezando. Amém? Amém. Quem está pegando fogo aí? Põe a mão no irmão assim do lado. Ó. Sente, irmão, sente. Igual eu fiz com os irmãos hoje. Bota o dedo na testa do outro e fala assim, ó. Está tostando. Amém. O interessante é que esse final do capítulo 2 é mesmo a conclusão maravilhosa do começo. Porque como é que começa o capítulo 2 de Atos? Chegando o dia de Pentecostes, o Senhor derramou o Espírito Santo. Amém? Amém. Hoje é Pentecostes em nome de Jesus. Amém? E se Deus hoje começou conosco o capítulo 2, Deus nos dá a graça de também cumprir o final do capítulo 2. Amém? Também nós podemos viver como os primeiros cristãos viveram. Todos unidos, todos crentes no Senhor, todos vivendo em amor cristão, todos participando da mesa comum, colocando os seus bens em comum, de tal maneira que todas as pessoas ficavam impactadas com aquilo que eles viam Deus fazendo no meio deles, no meio daquela gente. De tal forma que as pessoas começavam a se converter e cada dia se juntava mais gente, porque dizia, meu Deus, alguma coisa maravilhosa está acontecendo com aquelas pessoas. Eu quero que você preste atenção numa coisa que está escrito aqui nesse texto. Se você reparou bem, e eu fiz questão de repetir agora, esse texto de Atos dos Apóstolos repete 4 vezes. 4 vezes. A palavra todos. Ela se repete, ela aparece dentro do texto 4 vezes. Veja lá, no verso 42. E todos continuavam firmes. Depois veja o que diz no verso 44. Perdão, no verso 43. Os apóstolos faziam milagres, maravilhas, e por isso o que vem? Todas as pessoas estavam cheias de temor. Depois 44. Todos os que criam estavam juntos e unidos. E o 46, todos os dias unidos, se reuniam no pátio do templo, em suas casas, partiam o pão e tal. E aí o 47, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Irmãos, esta repetição da palavra todos é uma grande revelação da parte de Deus. E todos significa todos. Amém? Amém? Todos significa que não havia exclusão. Homens, mulheres, crianças, jovens, judeus, pagãos, crentes e descrentes, gordos e magros,
brancos e negros, ricos e pobres, todos cabiam nesta igreja do Senhor que nós lemos em Atos dos Apóstolos. E o Espírito do Senhor se derramava sobre todos. Tem alguém aqui que não sentiu o Espírito cair em você? Não? Cuidado, hein? Aquele que levantar a mão vai levar um tiro de raio laser vindo do céu. Né? O Espírito se derrama sobre todos, não há distinção. Olha a sua volta, veja a variedade de pessoas que está aqui. Tem gente bonita que nem eu. Tem gente feia, que nem o Marcelo. Tem de tudo aqui. Homem, mulher, criança, jovem. Esta é uma visão incrível que Deus deu à igreja logo na primeira hora. E isso, na verdade, meus irmãos, é o que mostra a chamada catolicidade da igreja. Catolicidade que é a mesma coisa que universalidade. A igreja existe para abrigar no seu seio a todos. Todas as pessoas cabem na igreja do Senhor. Amém? E hoje nós vivemos dias em que Deus está restaurando essa verdade na igreja. E essa verdade Deus tem restaurado no meio de nós por meio das células. Deus tem nos dado a graça. E nessa noite tome posse dessa graça. De receber, de assimilar, de encarnar um valor. Um valor de discipulado inclusive. Qual é o valor? Todas as pessoas cabem na nossa comunidade. Todas as pessoas podem entrar e ser integradas no reino de Deus. E para isso, o Senhor precisa alargar nossa visão. O Senhor precisa quebrar de nós todo preconceito, todo julgamento de aparência. Você olhar para a pessoa e dizer, esse não vai dar, esse não vai conseguir. Todos, meus irmãos, esse é um valor incrível. A comunidade em célula é uma comunidade de portas abertas para acolher a todos que o Senhor nos enviar. É o cumprimento da palavra de Deus. O que é que está escrito lá? Pega comigo Apocalipse, capítulo 14. Vira aí as páginas. Apocalipse 14. Tem gente que não quer ler Apocalipse porque acha que fala do fim do mundo, né? Mas veja o que diz Apocalipse 14, verso 6. Então, vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho, para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nação. Todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Amém? E nós somos operários na mão de Deus, para que todos se acheguem ao Senhor. Todos os que estão perto e todos os que estão longe. Todos os que são mais ou menos afastados e todos aqueles que estão muito afastados. Nesta comunidade cabem todas as pessoas em nome de Jesus. Amém? Amém. Por isso, irmãos, as nossas células não são grupinhos para fazerem panelinha consigo mesmo e virarem celulite. Virar aquele grupinho fechado. O grupinho que se aprofunda. E se aprofunda tanto, que uma hora não consegue sair do buraco. Fica lá. Morre soterrado sobre si mesmo. Porque se aprofundou demais. Ou outro engano. Alguém pensar que uma célula... Não, uma célula é para acolher os coitadinhos que não têm fé. Os bons mesmo, aqueles que já estão quentes, esses vão num outro dia... E se reúne, porque aí é para os fortes. Não, irmãos. A célula é a comunidade aberta para todos. A célula, por isso precisa multiplicar. Por isso eu e você, nós precisamos ter uma convicção em nosso coração. A célula é a igreja de Deus aberta para todo homem e mulher. Não interessa a condição, o sexo, não interessa a idade, não interessa nada daquela pessoa. Interessa que todos podem ser integrados no reino de Deus. Amém? Amém. Por isso, junto com este valor, nós professamos que todas as pessoas podem ser discipuladas.
Todas as pessoas podem ser integradas no reino, podem ser colocadas no reino, e o reino pode ser colocado dentro delas. Eu acho que nós somos, perdão do que eu vou dizer, mas eu acho que nós somos muito preconceituosos. Estamos lá na reunião da célula, aí chega uma pessoa, alguém trouxe uma visita, ou na nossa assembleia, e o cara veio mais fedido do que um porco. Todo mundo dá uma olhadinha assim, né? Tem aqueles que dão até um passinho para trás, porque às vezes nós não acreditamos que Deus pode fazer ali. Nós temos que ter as portas abertas, amém? Para acolher e integrar a todos no reino de Deus. Não há limites. Esses dias eu estava orando, semana passada, e quando eu liderei o louvor, eu citei essa passagem aqui do profeta Zacarias. E o Senhor dizia assim: não meça o perímetro, e não faça muro, não coloque muro, não faça o perímetro, não coloque muro, não coloque barreira, não diga já está acabado, já está pronto. Não, o Senhor diz, porque eu ainda vou fazer mais, e eu mesmo, Senhor, serei uma muralha de fogo em volta desse povo. Não há limites, meus irmãos. O reino de Deus não tem fronteira. Nesta comunidade cabem todos. Por isso nós acreditamos em integração de jovens. Por isso nós acreditamos em integração de crianças. Líder de célula que diz: o que eu faço? Tem 10 crianças na minha célula e 8 membros. E criança é o que então? É cutícula, faz parte do corpo, mas está morto, é só cortar e jogar fora? É? Todos, são todos. As crianças são um exemplo muito claro. Nós olhamos para elas e não damos nada por elas. E a gente se esquece que amanhã elas serão adultos, quando nós somos velhos. Tem gente que não dá atenção para a criança, quando ficar velho, a criança que virou adulto não dá atenção para ele, né? Eu não sei, criei com tanto carinho esse meu filho, ele não liga para mim. Você não ligava para ele quando era criança? Você ficou velho, ele não liga para você. Como tem gente que faz barreira para os mais velhos. Ah, você está velho demais, irmão. Foi uma veinha na nossa reunião. Imagina que vai ser líder. Olha como a gente é cabeçudo. Deus chamou Abraão, deu um filho para Abraão, o filho da promessa. O velho tinha 99 anos. 99! Imagina que é 99. Uma vez nós estávamos atendendo oração, uma senhora chegou e trouxe uma velhinha de 90 e tantos anos. Ela está com câncer. Vamos orar por ela. Sabe o que a filha falou? Vamos orar para ela ter uma boa morte. Que a velhinha estava muito velha já, com câncer. Nós oramos, sabe o que aconteceu? A mulher ficou curada. Quem põe limite na obra de Deus? E nós colocamos com preconceito. Nossa comunidade tem que ser aberta. Cabe tudo, numa mesma célula, eis o milagre. Cabe até corintiano e palmeirense. Não é não, Dé? E se abraça ainda. Amém? E não é à toa que Deus está usando poderosamente disso. E Deus tem feito isso. Em meio a essas comunidades mais simples, mais pobres, mais humildes, porque na pobreza a gente conhece a fraternidade. Amém? Olha para o irmão do lado, vê se ele tem cara de milionário. Não tem, né? Não olha muito que ele vai pedir dinheiro emprestado para você. Não olha muito não. Ele vai pedir dinheiro emprestado, cuidado. Amém? Irmãos, agora veja só. Receber a todos é importante. Mas ainda mais importante que isso é acreditar que todos podem ser usados por Deus. Amém? Tem gente aqui que acha que Deus não pode usar ela mesma. Eu sei disso. Tem gente aqui que tem uma autoestima tão no chão que Deus não usa. Eu sou assim, eu sou assado, sou cego de um olho, manco de uma perna e ainda tenho 3 bicos de papagaio. Deus não vai me usar.
Tem gente que pensa isso de si mesmo. Agora, irmãos, para que Deus faça isso, nós precisamos integrar a todos no reino de Deus. E o que é integrar a todos no reino de Deus? Não basta anunciar o reino e colocar a pessoa dentro até do convívio cristão simplesmente. É preciso que o reino de Deus vá se incorporando na vida dessa pessoa. E essa pessoa que você acabou de olhar para ela e viu que não tem nada de chique nela, esta pessoa vai ser santa em nome de Jesus. Amém? Aplaude o teu irmão. Aplaude ele. Aplaude ele. Diga para o seu irmão, você vai entrar no reino até o meio. Diz para ele. Até lá no meio do reino, onde habita o trono de Deus. Amém? Só tem santo aqui dentro. Amém? Levanta a mão e diz, eu sou santo em nome de Jesus. Amém. Eu acho bonito na Bíblia, Paulo escrevia, e ele mandava assim, aos santos da igreja que se reúnem em Corinto, aos santos da igreja que se reúnem não sei mais aonde. E depois, durante a carta, Paulo denuncia os pecados deles. A gente diz, mas que santo é esse que ele conta os pecados? Nós entendemos muito pouco de santidade. Se nós tomarmos posse de que somos santos, santos nós seremos em nome de Jesus. Amém? Você alcança aquilo que você sonha. Eu alcanço aquilo que eu sonho. Um menininho desse tamanho sonha ser jogador de futebol. O moleque dorme com a bola. Dorme mal acomodado. A mãe tem que esperar ele dormir. Depois de 1 hora arrancar a chuteira do pé do moleque. Porque o moleque sonha ser jogador. E cresce e vai ser jogador de bola. Porque ele sonhou com aquilo. Mesmo que ele não consegue ser profissional. Mas ele joga. Se você sonha com isso, se você crê nisso, se você olha para o teu irmão e você acredita nisso no teu irmão, nós veremos esse sonho realizado em nome de Jesus. Agora, se eu olhar um para o outro e disser, coitado, né? O irmão chega e diz, coitado. Não, irmão, não tem coitado no reino de Deus. Porque o único coitado, o único lascado, ferrado, foi expulso do reino e é Satanás, está debaixo dos nossos pés. Amém? Amém? E nós temos tronos do céu onde nos assentaremos com o Senhor Jesus. Por isso o Apocalipse fala esta palavra e o Senhor diz isso, no céu estão assentados com o Senhor. João viu uma multidão inumerável, homens, mulheres, crianças. Pedro foi na casa de um centurião romano chamado Cornélio. Pedro era preconceituoso. Está lá em Atos 10. Mó preconceituoso. Pedro era cabeçudo. Então se conforme, você que se acha cabeçudo, Pedro também era. E aí o Pedro achou assim, não, o evangelho é só para os judeus. E surgiu uma discussão na igreja de Jerusalém. Pedro e Paulo até brigaram por causa disso. Porque Paulo achava que o evangelho era para todo mundo. E eles não diziam, não, o evangelho é só para os judeus. E aí o Pedro caiu do cavalo. O Pedro subiu em cima de uma laje para orar. Coitado, orar na laje, gente. Olha a pobreza, né? Não tinha nem uma capela para ele foi orar na laje. E o Pedro está lá em cima da laje orando. Quando ele teve uma visão, descia um pano do céu, cheio de animais. Animais que na lei judaica, na lei mosaica, dizia que eram impuros, que não podia comer, porco, essas coisas, né? Aí o Senhor falou, toma e come, o anjo do Senhor falou. Aí o Pedro falou, que isso? A lei proíbe comer esses animais. Aí o Senhor disse assim, não chame de impuro o que Deus purificou. E na sequência, ele é chamado para ir na casa do centurião romano Cornélio. Se ele já não acreditava que o evangelho era para além dos judeus, imagine na casa de um centurião romano, que era o chefe de 100 soldados e que lascava o pau na judeusada. No Império Romano era isso. E Pedro tem que ir na casa de Cornélio. E quando Pedro está pregando a palavra, antes dele acabar, todos, diz a Escritura, a família inteira do Cornélio, o oikos inteiro. E como o Cornélio, o oikos naquela época, os irmãos que fizeram som missionário já estão craque em oikos, hein?
O oikos naquela época não era só assim um colega lá não sei onde, só a esposa, os filhos, todo mundo que fazia parte do domínio de um pai, de um chefe de família. Para começar, se o Cornélio era centurião, e a palavra centurião diz que ele tinha 100 soldados sob o comando dele, então os soldados faziam parte do oikos. Logo, eles deviam estar tudo lá na casa do Cornélio. E o Cornélio, se era centurião, ele tinha empregados, escravos, estavam lá. O Cornélio tinha mulher, o Cornélio tinha filhos, então devia ter uma muvuca de gente. Pedro chegou e ficou com medo de entrar. Aí entrou e pregou. Antes de acabar de pregar, a palavra diz: todos começaram a profetizar e a falar em línguas estranhas. Aí o Pedro disse: vamos batizar agora esse povo, né? Porque o que vamos fazer nós? Se Deus já derramou o Espírito, agora nós temos que batizar também. E Deus quebrou o preconceito de Pedro. E então a igreja pôde entender que no reino de Deus cabem todos e todos precisam ser alcançados. Então quando nós dizemos que todos podem entrar no reino, irmão, irmã, não limite o teu potencial evangelizador. Não pense assim: não, mas na minha classe de escola eu tenho 17 anos, estou lá na escola 16 anos, eu olho aquela molecada ali na minha classe, não, ali não, nem vou falar, nem vou me atrever. Não chame de impuro o que Deus purificou. Amém? Não chame de impuro o que Deus purificou. Há pessoas aqui que poderiam nos dar testemunhos dizendo de quão impuros essas pessoas eram. Quão impuros. E Deus os purificou. Talvez outras pessoas olhavam e diziam: isso aí, não falaram de Jesus, pois de Nazaré vem coisa que presta? Talvez pessoas já olharam para a sua vida e disseram: da vida disso aí não sai nada de bom. Isso aí já está perdido já. Mas não chame de impuro o que Deus purificou. Agora veja, trazer essa pessoa para o reino de Deus é a mesma coisa que você ir fazer um resgate de alguém que está perdido no meio da floresta. O cara está perdido lá no mato. Aí nós vamos lá e salvamos ele, resgatamos. Aí dizem assim: é mais fácil a gente sair do mato do que o mato sair da gente. O cara vem cheio de picão, sujeira de mato. Aí demora mais tempo arrancar aquelas coisas do corpo do que tirar ele do mato. Amém? Quem já se andou pelo mato sabe o que eu estou dizendo. Ou que, pior, quem andou no chiqueiro, né? É mais fácil tirar você do chiqueiro do que tirar o chiqueiro de você. Porque o cara vem fedendo. Assim, quando a pessoa é trazida para o reino da luz, nós a tiramos das trevas. Mas agora é preciso tirar as trevas de dentro da pessoa. E eis aí o processo de integração no reino, o processo de discipulado, que exige de nós dedicação, que exige de nós olhar no olho do irmão e acreditar que Deus está purificando aquela pessoa. Então não chame de impuro o que Deus purificou. Creia, creia. Há pessoas que os outros já não acreditavam mais, mas Deus está levantando aqui um povo de fé. Pela fé no Filho de Deus nós cantamos. Nós cremos que Deus está levantando pessoas para viverem em comunhão conosco e conosco em comunhão com Deus nosso Senhor. Amém? Amém. Todos nós estamos sendo trazidos para uma profunda comunhão com Deus. Deus não se dá em pouquinhos para as pessoas. Gente, se tem uma coisa que Deus é exagerado. Exagerado. Olha quanta gente Ele criou. Quanta espécie marinha. Quanta estrela, não podia criar umas 3, 4 só, não, mas criou um monte. E Deus não dá o Espírito Santo, não dá a salvação também de pouquinho. Deus dá uma olhadinha e fala assim: isso aqui vai receber 10 gramas, deixa eu ver aquele ali. 2 gramas para quem tá bom. Deus dá o Espírito sem medidas, amém? Ora, então eu quero dizer isso a você, para nós orarmos, porque eu não estou mais com vontade de pregar, eu quero orar. Eu quero orar. Deus quer fazer de cada um de nós que estamos aqui e daqueles que não estão aqui, mas que como aquele povo de Atos, ficam impactados de ver o que Deus está fazendo conosco e dizem: ixi, Deus está no meio deles, e entram também na roda e vão se ajuntando conosco. Deus quer fazer de cada uma dessas pessoas verdadeiras pessoas que tenham intimidade com Ele.
Você foi chamado para entrar no reino de Deus em plenitude. E o reino de Deus é, em primeiro lugar, ter intimidade com o Senhor. Há pessoas que pensam, como eu vou ter intimidade com Deus? Deus quer dar intimidade para todos. Era isso que o Espírito Santo colocava no meu coração antes dessa pregação, nessa semana, quando nós preparávamos essa assembleia. O Senhor quer nos dar a intimidade do seu amor. Não coloque barreiras onde Deus já derrubou. Diz o livro do Apocalipse, eu coloco uma porta aberta diante de você, que ninguém pode fechar. Deus está abrindo a porta da comunhão para você, meu irmão. Deus está abrindo a porta da comunhão para mim. Deus está abrindo a porta da comunhão para muitas pessoas. E esta porta é por meio da tua célula, é por meio dessa comunidade também. Amém? Porque Deus quer nos dar plena comunhão com Ele e plena comunhão uns com os outros. Deus quer fazer você amar de verdade, amar a Ele e amar aos outros. E nessa noite, quando o Santíssimo Sacramento estiver aqui nesse altar, estiver exposto aqui, nós vamos orar tomando posse disso. Deus vai abrir largamente as portas da comunhão para você. E você pode colocar nos pés desse altar as pessoas que Deus quer usar você para ganhar para o reino. Que você vai adorar o Senhor no lugar delas. E amanhã elas estarão adorando o Senhor ao teu lado, em nome de Jesus. Tome posse disso, porque o Senhor abriu a porta da comunhão. Amém? O único excomungado aqui é Satanás. Nós todos estamos sendo levantados para comungar do amor, da intimidade com o Senhor e da intimidade uns com os outros. Para encerrar, meu irmão, vira as páginas da sua Bíblia na primeira carta de João. Esse é um texto maravilhoso. Primeira carta de São João. Não é evangelho, não. É a primeira carta de São João. No capítulo 1. Veja o que está escrito no versículo 3. Perdão, no versículo 7. Vou ler o 5 e depois o 7. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e nele e não há nele nenhuma escuridão. Verso 7. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Nessa noite, irmãos, nós vamos entrar nessa luz radiosa em nome de Jesus. E você vai arrastar espiritualmente pessoas que estão nas trevas para esta luz. E cada um desses vão entrar progressivamente no reino de Deus. E vão se integrando a este reino. Basta abrir o seu coração. E você verá as coisas maravilhosas que o Senhor está revelando nessa noite. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os teus olhos. Põe a mão no coração. Coragem. Coragem. Fique em pé. Não tenha medo. Feche os olhos. Feche os olhos. Pensa no Senhor Jesus.